Continuando aqui a leitura do nosso capítulo 7. Quando não estiverem tendo estas experiências, imaginem-se assumindo o controle de suas vidas, agindo como se pudessem comandar ou alterar uma destas experiências a próxima vez que elas surgirem. Vocês conseguem fazê-lo, da mesma forma como aprenderam a despertar no meio de um pesadelo e a ordenar que não seriam raptados pelo bicho-papão, ou a fazer o sino tocar bem na hora em que iam ganhar um 0. Como indivíduos e como espécie, devem cultivar essa credibilidade ou intenção em todas as experiências da vida. Uma convergência de seus eus está prestes a ocorrer neste planeta. Os eus que vão encontrar estão chegando de todos os confins do universo. Existem eus que a simples lembrança petrifica, e eus que a simples visão poderia matá-los de um ataque cardíaco. Estes eus são vocês. A Terra está passando por uma iniciação. Vocês passarão por uma iniciação porque fazem parte da Terra e não podem separar-se deste sistema. A Terra está se transformando e pretende agir como um dominó para o seu sistema solar. Pretende fundir múltiplos mundos em um, pretende estar ancorado o suficiente para permitir que todos esses mundos existam e para traduzir a experiência. A Terra está pronta para isso. E claro, todos vocês também devem estar. Bom, aqui de novo a gente fala sobre a questão dos nossos eus, né? E quando a gente sempre menciona nesse fato, eu preciso considerar aquilo que eu sempre falo com relação ao paralelismo, né? Que são as multiversões da nossa realidade acontecendo simultaneamente de forma síncrona e assíncrona, né? É um dos temas que eu mais tenho sempre fazendo colocações aqui, porque, como eu já mencionei, é muito complexo você simplesmente chegar e abordar um assunto desse, tendo em vista que muitas pessoas ainda são presas em crenças limitantes, né? Porque entrar nesse assunto afronta diversas outras teorias, principalmente as teorias do sistema religioso. Temos também a questão filosófica também envolvida, e aí a gente entra na questão da criação como um todo, né? Quando a gente fala daqueles que têm a teoria evolucionista como a chave, né, de toda a evolução que a gente tem hoje. Se vocês pegarem o filme O Confronto, nós podemos considerar ali que nós temos um personagem que ele, ao longo do tempo, sofre várias mudanças dentro do seu campo físico, das quais ele não faz ideia do que e por que acontece. E ao decorrer da história, a gente percebe que existe, né, uma de suas versões de eu que descobre essa questão do paralelismo, né, de multirrealidades, e ele entende que quanto mais pessoas dessas realidades forem eliminadas, essa carga energética, esses dons, esses poderes, eles vão se subdividindo em todas as últimas versões que estão ainda ativas, né, dentro desse multiverso. E aí a gente observa que no decorrer da história, chega no fim que só sobra 2 deles ali. E aquele que menos fazia ideia do que estava acontecendo, ele acabava também absorvendo esses dons, esses poderes, sem ao mesmo saber o porquê. Só assistindo o filme nós podemos entender o que realmente acontecia, e eu até mencionei isso no outro vídeo anterior, onde a gente falava sobre a busca dos nossos dons, né, que eles estão lá fora, e dei até o exemplo aí do filme O Legado de Júpiter, que na verdade é uma série, né. O conceito de multirrealidade, ele é muito plausível. Para quem já me acompanha aqui já sabe que isso é uma das experiências que eu vivo constantemente. Essa semana eu acessei 3 realidades diferentes, várias situações delas ocorrendo ali. Como eu já falei várias e várias vezes, pessoal, a gente precisa frisar alguns pontos que são muito importantes, né? E isso a gente vai coletar até algumas informações lá do início do nosso livro aqui. Para a gente falar sobre um processo evolutivo, né, de seres como nós, sencientes, né, nós precisamos levar em consideração que existem várias questões que elas acabam sendo abordadas e outras acabam sendo descartadas. Não há como nós, como seres humanos aqui, evoluirmos se nós não tivermos uma matriz, se nós não tivermos uma base, se nós não tivermos uma fonte da criação aonde possa ficar registrado todo esse processo, né, de experienciação que nós temos aqui. Não há como você dizer que isso é uma teoria refutável, porque se você considerar, por exemplo, alguns dogmas
dogmas que são ditos por aí, pessoas ainda acreditam que a nossa vida aqui, ela é bastante limitada ao ponto de que quando você morrer, basicamente a sua vida acabou. E não faz o menor sentido essa afirmação, porque se nós formos considerar que nós, de alguma forma, chegamos aqui, desde o nosso nascimento, nós chegamos aqui, temos um processo de evolução que vai acontecer ao longo da vida, só que nós não sabemos de imediato que processo é esse, que evolução que nós temos que buscar. Digamos que ao longo dessa sua trajetória, você percebeu todo o processo de evolução que você tem que fazer na sua vida, porque você detectou algumas dificuldades que você tem, algumas falhas que você consegue corrigi-las, poderíamos considerar que essa é a sua evolução. Só que aí, se nós colocarmos aquele dogma que a gente mencionou, que a sua vida vai chegar até o fim e acabou. Digamos que, baseando aí no que o Espiritismo fala bastante, no budismo também, a sua próxima vida, como é que você, tendo uma alma, tendo um espírito que vai se encarnar em outro lugar, como que você vai chegar lá com essa carga de evolução, se considerarmos que você viveu aqui, morreu e tudo isso se perdeu? Não há como eu já mencionei em um outro vídeo, para que nossa consciência ela esteja plena e funcional, ela não pode simplesmente estar presa e limitada dentro de uma estrutura física que é o nosso corpo, o nosso crânio. Não tem como a gente considerar isso, porque aí não faria nenhum sentido nós simplesmente virmos aqui para evoluir alguma coisa, sabendo que no fim tudo isso vai se perder, porque vai se apagar, A gente precisa considerar que o nosso cérebro, essa massa cinzenta que nós temos aí dentro do crânio, não é lá que as informações ficam armazenadas. Eu fiz até uma analogia com relação aos processos sistêmicos, de tecnologia de informação, fazendo uma analogia para que as pessoas possam entender, mas a nossa mente, a nossa consciência, o nosso eu, ele não está armazenado aqui fisicamente. Ele fica, entre aspas, numa nuvem, E que essa nuvem que eu tanto menciono, que eu digo para vocês, é a fonte da vida, é a fonte da criação, que é o que eu costumo sempre dizer para as pessoas, que quando eu tive a minha experiência de morte, os lugares finais onde eu tive lá do outro lado, eu considero que eu estive diante ali da máquina da vida, da fonte da criação, porque como a gente já aprendeu aqui ao longo desse livro, luz é informação. Então a luz, ela é dotada de todas as informações, de todos os processos, de tudo que a gente conhece, e consegue entender, nessa realidade que a gente consegue observar. Então, a gente precisa considerar que a sua existência, o seu eu, ela não fica fisicamente no seu corpo, porque senão a gente não poderia dar crédito para algumas colocações como a do espiritismo, do budismo, dos egípcios, que a vida continua e que isso tudo aqui é apenas uma experienciação física. Então é muito importante quando a gente começa a captar essas informações, começar a interpretar e analisar para ver se realmente faz sentido, Das experiências todas que eu vivi até hoje, e como eu já mencionei em outros vídeos, todas as experiências que eu tinha anteriormente, eu não fazia ideia do que acontecia, mas quando eu comecei a aprender a entender o que aquilo significava, passou a fazer mais sentido na minha vida, porque muitas das vezes, aquelas pessoas que se dizem cartomantes, que veem o futuro e tal, nada mais é de que pessoas que conseguem acessar essas multirrealidades, e aí dentro dessas realidades que estão acontecendo de forma assíncrona, para quem não consegue entender, que não estão ocorrendo no mesmo tempo que nós estamos aqui agora, nesse ciclo solar, que podem estar acontecendo, sei lá, com algum tempo no futuro, ou às vezes com algum tempo no passado. Então, isso que permite as pessoas ditas, entre aspas, verem o futuro. Na verdade, elas estão acessando uma realidade em que aquilo que ela está vivendo ali já está acontecendo, Então, por isso que é muito importante quando eu digo que a gente precisa estudar mais, ser mais pluralista, ter um senso crítico ativado para que a gente possa conseguir discernir as informações, para que a gente não se confunda, porque dentro do processo evolutivo, quando eu falo aqui, da questão de expansão de consciência, do desenvolvimento mental, que é uma das coisas que eu acho que deveria ser prioridade para todo mundo, chega em algum dado momento que muitas informações, quando elas passam a ser jogadas de uma vez só, elas acabam sendo mal interpretadas, E ao longo dos dias a gente tem visto muito aí, pessoal falando de Ratanabá, pessoas falando sobre
terem recebido chamados aí, né? Algumas agências espaciais dizendo que receberam informações do espaço sobre vidas lá fora, coisas do tipo. Então eu preciso dizer para vocês que nós, como fraccionais da criação do Deus primordial, nós precisamos estar sempre atentos e levantar sempre as questões que nós estamos analisando e observar se elas fazem sentido na nossa vida, para que a gente possa olhar ao nosso redor. Um exercício muito importante que eu acho que é fundamental para nós é a gente começar a olhar para a vida como um todo e observar como de fato ela aconteceu, como ela ocorreu. Esses últimos dias eu fiz algumas pesquisas e tenho observado que as pessoas elas voltaram ao ceticismo, né, de antigamente, e elas ainda não fazem a mínima ideia de como que tudo isso começou. Uma coisa é fato, a teoria de que a vida originou do Big Bang, essa aí já é refutável, não tem nem como a gente apoiar uma teoria dessa. E outros ainda continuam dizendo que assim, não acreditam na teoria do Big Bang, mas acreditam que a vida veio do acaso. Como a gente já mencionou aqui, pessoal, não tem como a vida surgir do acaso. Não faz o menor sentido. Eu observo pequenos detalhes da minha vida todos os dias. De todos os seres que eu vejo por aí, quando eu vou para o trabalho, quando eu estou caminhando em algum lugar, eu vejo, se você observar desde uma formiguinha, é uma águia que está voando aí no céu, você vai ver que todos eles são dotados de uma racionalidade. Não tem como eles simplesmente do nada terem aparecido aqui e do nada eles têm as experiências que ele tem. Agora, pergunta que eu vou deixar, você já parou para perguntar alguma vez como que a vida mesmo se originou, pegando desde lá os tempos primórdios, aquela pergunta bem básica, se nós fomos criados por um Deus, por uma vida inteligente superior, quem criou essa vida? Essa é a pergunta que nós precisamos analisar para poder entender o quão grandioso e quão perfeito e complexo é a vida humana. Pegar o exemplo de nós aqui como seres racionais complexos, né? Se você parar para pensar por alguns minutos, você vai ver que nós estamos dentro de uma complexidade enorme que é a vida. Porque eu acredito que criar planetas, criar universos, eu acho que é a parte mais fácil, né? Mas imagina você ter que começar um processo de inovação, que você precisasse criar algo novo no mundo de hoje. O quão difícil é, porque basicamente nós vivemos numa era onde não dá mais para se inovar em nada, não dá mais para criar nada. Você precisa criar coisas baseado naquilo que já existe, mas que tenha alguma coisa melhor, algo de diferencial. E se você olhar para a vida, é a mesma analogia. Não tem como você criar a vida simplesmente do acaso ou simplesmente de processos físico-químicos, né, termonucleares, termofísicos. Não tem como isso acontecer. Era necessário que isso fosse feito baseado em algo que já existia. A gente precisa considerar que nós somos criados com base em algum molde, um molde celestial, de um ser muito mais evoluído, muito mais desenvolvido. Pois bem, no próximo vídeo a gente continua e a gente fala um pouco mais sobre esse livro aqui.